relação ao que você falou sobre o fazer, né? A questão de ser bom e como é importante a ação no bem. Então, é uma reflexão sobre isso, porque essa ação no bem, eu acho, eu ainda vejo assim, muitas pessoas fazerem, mas eu acho que às vezes essa ação ainda não é exatamente o que é esperado, no sentido assim, de vocês fazer sem esperar algo em troca. Então, eu vejo que ainda existe essa ação no bem, muito esperando o retorno, né? Ou então esperando que, já que eu sou bom, já que eu estou servindo na seara do Cristo, então eu mereço também ter algum tipo de benesse, no sentido de não me acontecer um mal, ou eu ser agraciado com não acontecer coisas ruins comigo. E aí, às vezes, quando acontece, essas pessoas ficam, às vezes, se perguntando, mas, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Será que eu sou uma pessoa ruim? Então, eu já vi pessoas que agem no bem, às vezes, não entender por que com elas está acontecendo, às vezes, uma tragédia, uma situação muito negativa na vida dela, já que ela é uma pessoa tão boa, já que ela faz caridade, já que ela age no bem, já que ela ajuda tanto aos outros, por que aquilo aconteceu com ela? Então, é muito importante que quando a pessoa se sinta tocada em fazer algum tipo de ajuda, que ela saiba que isso não vai imunizá-la, né, das misérias humanas, até porque essas situações elas vão acontecer mesmo, né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, e a partir do momento que nós estamos aqui, estamos prontos, qualquer pessoa, né? E não é o fato de você agir no bem que vai te fazer tão melhor e a ponto de você estar livre dessas tragédias. Então, às vezes as pessoas têm uma expectativa imediata de que logo ela esteja livre do mal, né? Já que ela está sendo tão boa. E isso é uma distorção do Evangelho, né? Porque o Evangelho diz que a verdadeira caridade é aquela que se faz sem expectativa, sem espera de retorno. Porque esse retorno nós não vamos ver aqui ainda, né? Ainda estamos distantes de ver esse retorno, né? Só quando estivermos no mundo mais adiantado é que nós iremos ver o retorno das nossas ações hoje. Então, é isso que eu queria falar. Não, perfeito, concordo plenamente com o comentário, Luciana. O bem que a gente faz, além de nos fazer bem, né, vai construindo esse reino dos céus que está dentro de nós, como dizia Jesus, né? Mas de fato não isenta os processos de desafio, de dores, de dificuldades, muito pelo contrário, porque essa é um outro aspecto da pedagogia divina. Há determinados elementos que a gente desenvolve interiormente por outras experiências, né? E há aspectos da nossa sensibilidade e da nossa moralidade que são realmente desenvolvidos em outra experiência, que são experiências também dolorosas. Então, esse pensamento mágico que eu estou fazendo bem, os guias me protegem, nada acontece comigo, não encontra, inclusive, consonância na própria prática dos exemplos morais do bem. Né? Quando a gente vê, por exemplo, os grandes exemplos fazendo bem e em alguns momentos sofrendo. Né? Claro que quando a gente vê essas almas robustas, a percepção deles é tão madura que a dor neles não tem um caráter desesperador. Eles não se desesperam. Eu até acho que os espíritos evoluídos, opinião minha, eu até acho que os espíritos evoluídos são mais sensíveis do que nós. Porque quanto mais atrasados, mais grosseiro, né? Mais endurecido. Pega um homem das cavernas, né? Um homem do paleolítico, né? Então, quanto mais o espírito evoluído, mais sensível ele é. Agora, mais resistência ele tem, né? Mais tolerância ele tem para enfrentar, por exemplo, adversidades e ter resiliência. Né? Mais resiliente ele é. Então, de fato, o bem desenvolve aspectos importantes e é pelo bem
que eu vou, de alguma forma, assim, superar minhas paixões, minhas más paixões, como diz o Evangelho, que eu vou superar alguns vícios, né? A abnegação, como diz Allan Kardec, mas a gente não pode entender como se sendo uma espécie de maratona de filantropia. Então eu vou fazer um monte de bem, vou até fazer competição para saber quem faz mais a caridade, porque aí eu vou entrar no reino dos céus. Não, isso não vai me isentar. Aliás, se a gente parar para pensar que tem trechos do Evangelho que eu, às vezes, ficava meio que brigando com eles, né? Meio de mau humor com eles, porque assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Os eleitos de Deus recebem a dor, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, por que não envia para os não eleitos? Tem que ser para os eleitos. É só com maturidade que eu fui percebendo que ali há um conceito sofisticado, né? Que o sofrimento para um espírito infantil não vai produzir muito resultado. Ele não vai retirar daquela experiência dolorosa o aprendizado necessário, né? Muito pelo contrário, né? Amélia Rodrigues diz: a dor em si mesmo não evolui, porque a dor em si mesmo pode ou amadurecer ou pode revoltar. O indivíduo pode revoltar e responder muito mal ao sofrimento e ficar pior até. Então, o que é a dor que Deus envia aos seus eleitos? É aquele indivíduo que já está num amadurecimento a ponto de saber aproveitar a experiência desagradável para crescer mais. Paulo tem uma frase belíssima que ele diz assim: quase sempre o filho, quando é corrigido pelo pai, não entende o pai. Eu tenho um filho de 5 anos, quando eu dou limite para ele, ele diz que não me ama mais, que me odeia, fica de cara feia, faz calundu, né? Eu botei o nome Estevão e eu acho que ele não está nem em Saulo de Tarso ainda, imagine. Vai ter que amadurecer muito para chegar em Gesiel. Mas vocês vejam que coisa, quer dizer, o pai, quando corrige o filho, nessa noção imediata, não se dá conta. Então o sofrimento é a mesma coisa. O sofrimento, quando nos alcança, nessa visão nossa imediata, a gente não tem a visão de longo alcance para conseguir entender lá na frente o que é que esse sofrimento resultou, né, a depender de como a gente lidou com ele. Né? Então quase sempre imediatamente a gente não... E eu vejo espíritas, Luciana, dizendo: eu fazia tanto bem no centro espírita, cadê meus guias agora que eu estou sofrendo? Quer dizer, como se os outros não sofressem, né? Até agora ele não estava sofrendo, né? Então achava que todo mundo merecia sofrer, só ele que não. E quando a dor nos alcança, que é inevitável, né, nas experiências atuais nossas, então a gente se revolta, né, como se a gente tivesse anestesiado de passar por experiências semelhantes a todo mundo, né? E como se a gente não pudesse aproveitar essas experiências para amadurecer, para crescer. E afinal, o bem que a gente fez não é uma negociata com Deus: me livre de qualquer problema, já que eu estou fazendo o bem. Né? Pelo contrário, às vezes luz interior e força para, na experiência desagradável, a gente ter reservas emocionais para reagir bem e para poder passar pela prova de uma forma positiva, né?